Vamos abrir a palavra do Senhor para a nossa meditação nessa noite. No Antigo Testamento, no livro dos Juízes, capítulo de número 7. Juízes, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo de número 16. Juízes, capítulo 7. Cadê o juízo? Sumiu da minha Bíblia. Juízes 7, 16 a 23. Diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram, amém? Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamaram: espada do Senhor. Aliás, espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. E ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zerará até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali e de Asser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, que, ó Deus, o mesmo Espírito Seu, que inspirou a escrita dela, possa também agora iluminar nossas mentes, aquecer nossos corações, para que ela seja a palavra viva do Senhor para as nossas vidas. Para que ela salte, Pai bendito, dessas páginas preservadas pelo Teu Santo Espírito até os nossos dias. E que também faça diferença na nossa vida, no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu pediria a você a gentileza de não fechar a sua Bíblia, porque, muito embora nós tenhamos lido essa porção da palavra de Deus, Juízes 7, 16 a 23, mas nós vamos, em alguma medida, também olhar um pouco o capítulo 6 do livro de Juízes. Porque o livro de Juízes, no capítulo 6 e no capítulo 7, fala da história desse homem de Deus chamado Gideão, que nos ensina muito. E como nós estamos pensando nesse ano 2020, sobre oportunidades, desde o nosso culto abençoado de
de Ano Novo, né, temos falado sobre oportunidades de Deus, e nós temos pensado que para nós, como igreja, nesse ano é um ano de oportunidades. É um ano em que nós iniciamos uma transição. Por isso, no seu boletim, se você não leu ainda, não precisa ler agora, mas lê em casa, né? A pastoral que está aí no boletim, que fala sobre o ano da transição, o que significa isso, mas é também um ano de oportunidades. É um ano que o Senhor certamente já está abrindo e vai abrir ainda muitas portas de oportunidade para que a nossa igreja possa ser ainda muito mais relevante na nossa cidade, mas para nós também, para nossas famílias, não é? Para as nossas vidas. Então, entendemos que estamos vivendo um tempo de oportunidade. Mas uma coisa que às vezes nós esquecemos ou não atentamos para elas, é que as maiores oportunidades que vêm para as nossas vidas, elas vêm disfarçadas de problema ou de crise. Se nós pensarmos em algum momento da nossa vida, ou da vida da igreja, ou da vida da família, das nossas famílias, nós vamos perceber que as maiores oportunidades, às vezes o maior crescimento que nós tivemos, foram respondendo a crises, a problemas, a dificuldades. E na Bíblia nós temos esse exemplo, né? O exemplo de Gideão, nós conhecemos bem o texto bíblico, né? Que nos mostra que crises são oportunidades de Deus, não é? E pegando aí a logomarca de um filme antigo, né? 2006, 2007, não sei, o filme 300, né? Eu gosto desses filmes assim, épicos, né? Aqueles todos que vocês estão pensando aí, que eu lembro do filme, mas não lembro do nome. Como é que chama aquele? Tem o Gladiador, né? Gladiador é bom. Rei Arthur também, aquele da Troia, né? Aquele do Troia é legal também. E eu gosto desses filmes assim. E esse 300 também é um bom filme, velhinho, mas é bom. E, de alguma maneira, até para ilustrar a mensagem de hoje, inclusive eu vou usar algumas ilustrações desse épico, né? Quando um grupo pequeno faz um grande estrago, nesse caso, no adversário, não é? Porque é mais ou menos assim que esse filme também se dá, né? Um grupo pequeno que abre uma frente para depois o outro exército ganhar também. E na verdade nós somos chamados para uma batalha, nós somos chamados para uma guerra, nós somos chamados no meio da crise, né? Então, se você tem um problema, deixa eu ver, quem tem um problema aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Falei um só. Falei um, já tem gente que já está no 20º. Então, bem-vindo ao clube, bem-vindo ao time. Mas eu quero dizer para você uma coisa, se você não gravar nada do que eu falar, que a gente grava mais as músicas, né? Eu chego em casa cantando as músicas que canta aqui, ó. Essa música bonita cantou aqui, a Maria cantou ali, a Maria. Como é que a Maria chama? Aline. Maria da peça aí, foi o maior sucesso aí, ó. Até a Rede Globo está querendo contratar ela já para... É isso? E se você não gravar nada, grava isso. Essa crise, esse problema que você levantou a mão falando que tem, é uma oportunidade de Deus para você crescer, suplantar e ser vitorioso. Mas nós já podemos até ir embora, né? Não? Está na hora ainda não? Então vou pegar. 10 pontos, não, 3. Gideão, esse cara, que ele, na crise, ele que parece que é um medroso, ele nos mostra que, na verdade, ele é o corajoso da história. Porque o corajoso, ele nada mais é do que um medroso. Um medroso que teve coragem. Um medroso que enfrentou o medo. Um medroso que foi além do medo.
Assim é o corajoso. E Gideão se nos apresenta aqui, então, como aquele sujeito que está no meio de uma crise. Que crise é essa? Não é? A primeira crise que Gideão se vê é uma crise espiritual. Se você está com a sua Bíblia aberta ainda, volta uma página no capítulo 6, nós lemos no 7, então volta uma ou duas páginas para o capítulo 6. Nos primeiros versículos desse capítulo, nós vemos a situação de crise que Israel se encontrava. No versículo 1, fala de uma crise espiritual. Diz assim o texto bíblico: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. O pecado traz consequência. A Bíblia diz: o povo fez o que era mal. E como consequência desse pecado, de fazer o que era mal, eles trouxeram para si também crise. E às vezes, irmãos e irmãs, muitas crises que nós vivemos, seja na nossa vida pessoal, seja na vida familiar, seja como igreja, exatamente porque nós fizemos o que era mal diante do Senhor. Quantas vezes casais vivem crises, exatamente porque muitas vezes falta o diálogo, falta a compreensão, falta o entendimento, falta eles acertarem ali aquela harmonia de casal e por isso muitas vezes estão em crise. A crise no casamento muitas vezes é uma crise espiritual, porque falta também joelhos dobrados na presença de Deus para resolver os problemas. Casamento é coisa... Como é que eu vou falar? Casamento é uma coisa... Deixa eu ver os casais aqui, para me ajudar. Os casados. Mas tem muita gente casada, hein? E os solteiros? Deixa eu ver os solteiros agora. Vamos arrumar um esquema para vocês aí, né? Vamos orar forte, fazer uma oração forte aqui, que tem muito solteiro aqui, tá doido? Né, irmã? Como que você já está aqui logo no gargarejo aqui, que você já vai recebendo a bênção, em nome de Jesus. Mas muitas crises, elas são causadas, muitas vezes, por falta de sabedoria, não é? E muitas vezes são questões espirituais, porque o casamento é uma coisa que tem quase tudo para dar errado. Homem e mulher, 2 bichos totalmente diferentes. Hein? Muito diferente, o homem e a mulher. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Você pedir informação para uma mulher, como é que chega em tal lugar? Você passa ali, tem uma placa luminosa, um negócio brilhando, mas não é ali não. Você vai para frente, lá na frente tem um cachorro deitado no chão, não tem nada a ver com esse cachorro. É só porque eu gosto de falar detalhe. Você anda mais um pouco, tem uma árvore com pisca-pisca, piscando. Você já até esquece, onde é que eu estou indo mesmo? E chega lá, ainda não é lá, é da rua contrária. E essa parte, ele que aumentou ali. O homem não. Você vai, vira à esquerda, direita, você vai também, não é lá também nada, porque ele achava que era lá e não sabia também, né? E isso vale para a vida. Tem tudo para dar crise. Mas a crise maior é espiritual. Deixa eu ver os namorados aqui. Quem já tem um namorado aqui? Vamos ver, que aí nós já vamos excluindo. Tá ali. Os namorados fazem assim. Da igreja, depois nós temos que marcar o gabinete lá, porque eu tenho que dar umas instruções para vocês. Cadê os namorados, gente? Vocês estão com vergonha ou não passaram desodorante? Vão ali. Porque lá não estou sabendo ainda não, depois nós vamos conversar. Tem ali, lá em cima tem também, beleza? Só no Loves in the Air. E vocês estão orando, imagino, passa assim uma boa temporada orando, buscando a Deus. Senão já vai dar errado, já estou adiantando. Porque começa com oração. Casamento é coisa espiritual, que tem tudo para dar errado, mas com a presença, o poder e o propósito de Jesus, dá certo, até dá certo. Não é fácil não, mas dá. Mas com a presença, o propósito e o poder de Jesus.
E muitas vezes nós mesmos colhemos as consequências de escolhas erradas que nós fazemos espiritualmente. Porque, por exemplo, para o casamento, a gente se prepara para tudo, para o vestibular, para o concurso da prefeitura, para não sei o quê, para não sei o quê, para não sei o quê. Mas para casar, a gente não preocupa em preparar. Não é? Eu, quando faço curso de noivos, eu vou até o fim tentando fazer desistir. Meu negócio é fazer o povo desistir. Mexe com isso não, menino. Vai estudar. Não, pastor, mas eu amo ele. O amor. Mas se o camarada não trabalha, não estuda, é a geração nem trabalha, nem estuda. Ah, mas eu amo, love you. Ai, depois que casa. Que descobre que sacola de arroz é 15 conto, 17 o bilhozinho. Aí o amor vai diminuindo. Feijão está 7 e tanto. Aí mais um pouquinho de amor que diminui. A carne nem vou falar. Porque lá em casa nós escrevemos no ovo, assim na geladeira, picanha, alcatra. Faz uma picanha aí para mim, bem. Mas hoje eu quero uma picanha com queijo, é omelete. Aí o amor vai, porque não se preparou. Mas a crise maior ela é espiritual. E muitas crises que nós vivemos na nossa vida pessoal, na nossa família, no casamento, na igreja, são crises espirituais. Era assim o povo de Israel. Estava numa crise que abre uma brecha espiritual e ali o inimigo entra. O inimigo dos israelitas eram os chamados midianitas. Havia uma crise moral também que eles estavam vivendo, porque os midianitas estavam perseguindo os israelitas e eles, com medo, deixaram suas casas e foram morar nas cavernas, diz o versículo 2, ainda do capítulo 6. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Esconderam lá na caverna, igual o Saddam Hussein. Lembra do Saddam Hussein? Foram encontrar ele lá no buraco, escondido. O povo de Israel, por causa da sua desobediência ao Senhor, teve que fugir do inimigo. Ao invés de enfrentar o inimigo, como outras vezes atrás, o povo de Israel foi vitorioso sobre o inimigo, agora está se escondendo nas cavernas. Muitas vezes é assim que acontece também. Uma crise moral que o povo de Deus vive e fica com vontade de esconder nas cavernas. Quando aparece um problema, o que a gente quer fazer? Esconder. E muitas vezes a nossa vida atual, moderna, urbana e etc., nos leva a não ter condições, a não ter anteparos, preparo para lidarmos, por exemplo, com situações de crise. Aí a gente quer o quê? Se esconder. Mas não adianta se esconder. E também, por causa disso, vivia uma crise econômica. O verso 3 e 4, olha aí comigo, capítulo 6, diz: porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Uma crise econômica gerada por uma crise espiritual e moral. Interessante isso, como também muitos de nós vivemos, e até mesmo crentes no Senhor Jesus, vivem crises econômicas homéricas, que na verdade nada mais são do que fruto de falta de planejamento, fruto de gastar menos do que ganha, não é? E às vezes vão se envolvendo com esse mundo consumista, capitalista, que vai nos dando uma irreal noção das coisas e vamos entrando também numa crise, mas que primeiro é espiritual. Primeiro é espiritual. O primeiro é do Senhor. E se não é assim, vários textos da palavra de Deus vão dizer
que por causa do pecado, a crise vem sobre nós, inclusive crises econômicas terríveis. Eles trabalhavam, o inimigo ia lá e destruía. Plantavam uma plantinha, o inimigo chegava e tirava. Criavam um carneirinho, um boizinho, um jumentinho, que já estava andando, ia lá e tomava deles. Nada que eles faziam ficava. Por quê? Porque eles erraram espiritualmente. E muitas vezes nós estamos dizendo, eu não sei o que acontece comigo. Eu não sei porque eu estou vivendo assim, assim, assado. Olha a vida espiritual. Quem é primeiro na minha vida? Tem uma música bonita, que eu não sei quem canta, depois pode até cantar aqui, que fala, que seja o meu primeiro pensamento. Como é que é essa música? Seja meu universo. Cada manhã que eu acordar, um negócio assim, né? Seja meu primeiro pensamento. É assim mesmo, irmão? Canta um pedaço aí para nós. O começo. Não, eu sei também. Enfim, é isso. O autor está pedindo para quando ele acordar, abrir os olhos, ao invés de pensar no bem, na conta para pagar, porque quando namora pensa no bem. Depois conta na conta para pagar. Que seja seu o meu primeiro pensamento. Não é isso? Seja seu, que seja do Senhor. Do Senhor é o primeiro. Até o pensamento. É o primeiro, é tudo. Mas uma coisa importante que nós precisamos aprender é que toda crise, todo problema é um chamado de Deus para você. A crise é um chamado. Vamos dizer isso todo mundo? A crise é um chamado. Ou seja, quando você está numa crise, vivenciando um problema, tenha essa crise como um chamado de Deus para você ser solução daquele problema. Você está na igreja, no seu ministério, na sua área, surgiu algum problema, tem um problema ali? Tem o quê? Um chamado. Tem gente que fala assim, eu não tenho chamado, eu não tenho dom. Cada problema é um dom para você resolver. Deus vai te dar a condição de você resolver. É uma capacidade especial que o Senhor vai te dar, seja na igreja, seja na sua vida profissional, seja na sua vida familiar. Cada problema, e às vezes Deus deixa que a gente entre num problema para a gente aprender, para a gente evangelizar alguém, para a gente falar de Jesus para alguém, para a gente ser diferença na vida de outra pessoa. O problema é um chamado. O problema é um chamado. É primeiro um chamado para orar. Se você tem um problema, Deus está te chamando para você orar mais. Você falou que tem. Então, ora mais. Você está orando pouco, porque nós não fomos, o pecado quando entrou na nossa vida, foi um vírus espiritual que nos desprogramou, usando a linguagem da informática, nos desprogramou, é um vírus, e a gente não tem prazer em orar. Quem fala, eu acordo já orando, louvando a Deus, eu oro de manhã, de tarde, de noite, vou orar orando, mentira. A gente acorda querendo ver filme, a gente acorda querendo ver trem errado. É isso que a gente acorda. Querendo comer coisa que não pode. É tudo isso que a gente quer. A criança. Dá uma verdura para bendito daquela criança. Ela não vai querer. Dá um cachorro quente, um bacon, um negócio, um sorvete cheio de gordura. Aquilo é uma beleza. Então nós já estamos desprogramados para tudo errado. Nós funcionamos para trás assim. Todo trem errado, é isso que a gente está querendo. Então, quando Deus nos mostra um problema, Ele está nos chamando para ter mais intimidade com Ele. Tem um filho problemático? Glória a Deus, ora mais. O outro falou, pastor, estou orando até de madrugada. Falei, bom, mas por quê? Porque a fila é menor. Não sabe que os coreanos estão tudo convertendo. E lá na Coreia, quando é que é de madrugada, é dia. Então, não tem negócio de fila menor, não. O perigoso está maior de madrugada. Ora todo o tempo. O povo de Israel fez isso. A Bíblia diz aí no versículo 7,
que eles então clamaram ao Senhor por causa dos midianitas. Vejam, se o Senhor não tivesse permitido aquela situação, eles iam ficar bem tranquilos. Mas um problema é um chamado do Senhor para a intimidade com Ele. É um problema para você gastar mais tempo com Ele. E é por isso que o Senhor muitas vezes permite. E assim que o povo orou, diz o verso 7, o verso 8 já diz, o Senhor lhes enviou um profeta. E depois do versículo 11 e 12 diz, o anjo do Senhor veio até onde estava o povo. E quando o anjo vem, versículo 11, o anjo do Senhor, é interessante que aparece na sua Bíblia a expressão anjo do Senhor, com letra maiúscula. Quando a expressão, em algumas traduções, talvez não estejam, acho que na linguagem de hoje não está, mas as melhores traduções, o verso 11, anjo do Senhor, aparece com letra maiúscula. Quando aparece assim, se refere a uma teofania de Cristo, ou seja, o próprio Jesus, é o próprio Senhor apresentando no Antigo Testamento, antes de nascer. Por isso que o evangelista João diz, né, e João Batista também diz, que João Batista diz quando vê Jesus, antes de eu existir, ele já existia. É Jesus que aparece aqui. Tanto é assim que mais à frente o texto diz assim, o Senhor disse a Gideão. Não diz mais nem o anjo do Senhor, mas diz logo o Senhor. Isso quer dizer o quê? Que quando nós oramos, quando nós colocamos nossa boca no pó, quando nós resolvemos orar ao Senhor, Ele vai deixar nós vermos problemas que estão acontecendo ao nosso redor, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa cidade, que nós, precisamos ser parte da solução. O problema é um chamado para você resolver. Lembra de Neemias? Neemias não teve um chamado, não apareceu anjo, não apareceu nada para ele. O que apareceu foi o irmão dele que veio de Jerusalém e falou, Neemias, Jerusalém está queimada a fogo as portas, o muro está quebrado. Neemias podia ter dito assim, o problema é desse povo, eu não tenho nada com isso, eu nem nasci em Jerusalém. Ele era copeiro do rei, funcionário público, trabalhava na capital do país, no palácio. Você acha que um cara que está na capital do país, trabalhando no palácio, ele vai se importar com a cidade que está queimando? E ainda mais que Deus é que estava deixando. Mas sabe o que Neemias fez? Ele não tinha que fazer nada. Ele tinha que falar, Anani, vou orar por você. Obrigado. Fechou a porta e entrou para dentro. A Bíblia diz que ele chorou, que ele jejuou, depois ele foi no rei e falou assim, eu preciso ir lá. Eu preciso resolver esse problema. Porque se esse problema chegou para mim, é porque chegou para mim um chamado. É porque você, ao invés de fazer parte do problema, você agora vai ser parte da solução. Deus vai te usar como parte da solução. Há um amigo que tem um problema do trabalho, chegou para você, dá glória a Deus e vai resolver o problema. Você é o cara, você é a mulher de Deus que vai ajudar. Amém ou não? Estão entendendo o que eu estou falando? É isso que a palavra de Deus diz. A cidade está com um problema. Chegou até nós? É nosso. É nosso. Vamos resolver. O problema é um chamado. E aí, o anjo aparece. O anjo aparece. Eu não sei aqui quem já viu anjo. Eu acho que eu já vi muitos anjos, aqui mesmo tem muitos anjos que já têm me servido, mas de carne e osso. Eu acho que se eu ver um anjo mesmo, eu vou até assustar. Mas o anjo resolve vir ver o que está acontecendo. Deus falou com o anjo, sei lá, e ele veio. Depois a Bíblia vai dizer que é o próprio Senhor. Ele vem, é aqui que está acontecendo o problema, o pessoal orou, tem uns midianitas, não vê ninguém, todo mundo escondido na caverna, os midianitas estão lá na hora do almoço, não estão guerreando. Aí o anjo vê um camarada. Naquele silêncio todo, tem um camarada meio escondido. A Bíblia diz, malhando o trigo no lugar onde se pisa as uvas. Ele está ali, tirando, talvez, não entendo de trigo, mas imagino que é tirando aquela casquinha do trigo, né? Para fazer ali
uma farinha e depois um pão, um bolo, alguma coisa, porque não tinha comida. Tudo que plantava os midianitas tiraram. Então, a hora que os midianitas deram uma trégua, ele foi correndo, saiu da caverna, foi lá e está lá, trabalhando a comidinha dele. A quem que vocês acham que o anjo vai se manifestar e vai trazer alguma solução? A quem está escondido na caverna? Não. Ele fala, aquele ali é que eu vou. Aquele ali já está mais corajoso que os outros, porque pelo menos ele saiu da caverna. E o anjo apresenta para ele, e como o anjo se apresenta para ele? Né? A saudação do anjo diz assim, o Senhor está com você, na linguagem de hoje diz, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Na tradução mais tradicional, homem valente. E ele está lá, malhando o triguinho dele. Ô, gente, se eu ver um anjo perto de mim, das duas coisas, eu abraço ele, beijo ele, eu saio correndo. Nunca vi um anjo assim, ao vivo e a cores. Vimos aqui na igreja outro dia. Brilhando e tudo mais. Mas acho que não é o caso. Olha o Gideão. Estava tão deprimido já com aquela situação. Ele olha para o anjo e fala, tá nada. Se tivesse com a gente, já não estava nessa aqui. Ele acha a coisa mais natural um anjo aparecer para ele. Às vezes a gente está tão voltado para o nosso problema, às vezes a gente está tão deprimido já pela situação, que o anjo está aparecendo e a gente não está dando nem ideia para ele. A gente está achando que é uma coisa normal. Algo extraordinário acontece e a gente fala, isso é normal, assim mesmo, o anjo aparece todo dia aqui, por aqui. Muitas vezes nós estamos tão focados no nosso problema que a gente não consegue nem olhar para fora para conseguir ver a solução que o Senhor já está dando à oração que nós já fizemos. Outra lição que nós tiramos daqui é que o Senhor sempre chama para se juntar a Ele pessoas que já estão fazendo alguma coisa. Não existe nenhum texto da Bíblia que alguém está à toa numa praça e o Senhor chega e fala assim, vocês estão à toa na praça? Estamos. Então vem me seguir. Estou caçando uns discípulos para me seguir, vocês estão à toa, não estão fazendo nada, é assim? Não, Jesus achava as pessoas, era pescando, era cobrando imposto, era trabalhando, e aqui encontra também Gideão malhando trigo, como na mensagem que eu preguei domingo passado, de Paulo, que estava exatamente fazendo o contrário, mas estava também trabalhando. Ainda que no time adversário, mas estava trabalhando. E há pessoas, às vezes, que estão tão centradas no seu problema, que diante da solução de Deus, ao invés de elas dar um glória a Deus, aleluia, e falar, isso é solução de Deus, vamos entrar nessa, em nome de Jesus, eu estou dentro, resmunga, como Gideão, está nada. Se você estivesse com a gente, eu não estava nessa situação. Ainda que ele não tivesse antes, mas agora está, é o anjo do Senhor que está ali, é o Senhor Jesus que está diante dele ali. E o anjo diz para ele assim, Gideão, verso de número 8, verso de número 10, né? O Senhor diz assim, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais, não temais. E lá no verso 14, nós vemos também o Senhor se apresentando a ele, dizendo assim, vai nessa sua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não fui eu que te enviei? O Senhor diz, vai na sua força. Uma criança até citou um versículo aqui, que nem existe, né? Pelo menos naquelas palavras. Aqui é onde Deus passa, nada embaraça. Faça da sua parte que eu te ajudarei. Bem, problema nenhum. Não está nessas palavras, mas esse versículo aqui, eu até falei com quem estava comigo, ele está dizendo isso, vai nessa sua força, e eu sou com você. É o mesmo sentido, então é bíblico nesse sentido, não está naquelas palavras. Mas o Senhor diz, vai na sua força, vai com a força que você tem. Você não precisa ser o super-homem, você não precisa se espelhar no outro.
Mas vai com o que você tem, com o recurso que eu te dei, e eu serei com você. É interessante isso. Ou seja, isso quer dizer também que o chamado, ele gera em nós uma outra crise, que agora não é a crise da dúvida, mas é a crise na fé. No versículo 15, então, ainda do capítulo de número 6, nós vemos Gideão, ainda conversando com o anjo, e ele diz assim: ah, Senhor meu, com que eu livrarei Israel? A minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Uma crise, ele diz, é como se ele dissesse assim: seu anjo, o senhor desculpa aí, mas o senhor escolheu a pessoa errada. Porque das tribos de Israel todas, Manassés é a menor. E das famílias de Manassés todas, a minha família é a menor. E talvez na minha família toda, eu sou o menor. Ninguém me valoriza. Ou seja, ele era o menos provável daquela missão, de libertar Israel dos midianitas. Mas olha aqui para mim, foi a ele que o Senhor se manifestou. E não baseava na capacidade dele. E o Senhor não se baseava na sabedoria dele, nem no conhecimento dele. O Senhor confia tão somente na força dele mesmo. Ele só nos convida para participar do que ele já está fazendo. O que você chama de crise, para Deus é oportunidade. Oportunidade de mudança. Oportunidade de mudança. E nós sabemos então, ainda correndo um pouquinho aqui, né, que o Senhor, então, esperou que ele passasse por alguma mudança para que ele cumprisse aquele propósito. No versículo 25 do capítulo 6 ainda, nós vemos que ele destrói o ídolo, né, a imagem de Baal, que era do pai dele, ou seja, o ídolo de família. Ele precisava passar por uma mudança. Tinha alguns ídolos que ele precisava destruir. O que é ídolo? É aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida. Você pensa que ídolo é a imagem de escultura só? Não. Não. Ídolo é aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. E para cumprir o chamado de Deus, é preciso destruir. O que é mais importante para você do que Deus? O que é mais importante do que obedecer ao Senhor? Isso é um ídolo. Precisa destruir. Gideão também coloca o Senhor, no verso 24 ele diz: o Senhor é a minha paz. No verso 26 e 28, olha aí comigo rapidinho, ele edifica um altar ao Senhor. Versos 26 a 28, ele edificou um altar ao Senhor. E depois que ele edificou, diz o verso 36 a 40, do capítulo de número 6, diz que o Senhor então encheu a vida dele do Espírito Santo. O Espírito Santo, diz o verso 34, se apoderou ou revestiu Gideão. Que bênção! Ele passou por uma transformação. Ele destruiu o altar dos deuses pagãos. Ele edificou um altar do Senhor. E agora sim ele estava pronto. E agora sim ele estava pronto para cumprir o propósito de Deus na vida dele. E o restante da história nós conhecemos, não é? Ele vai, chama as pessoas para lutarem, se apresentam para ele 32 mil pessoas. Agora o capítulo 7, versículo 2. 32 mil pessoas se apresentam. Aí Deus olha para aquilo e diz: destruir o povo com 32 mil é muito fácil. Gideão, fala o seguinte com o povo: quem está com medo de ir, pode voltar para casa, ficar com a sua esposa, etc. De 32 mil, sabe quantos foram embora? Está aí no texto, versículo 3. 22 mil foram embora. Ele falou: gente, quem está com medo pode vazar. Tinha uns caras só esperando ele falar, foi embora. Aí Deus olhou, ficaram quantos? 10 mil. Aí o Senhor falou: ainda está muito, Gideão. Está muito.
esses são corajosos, mas vamos ver se eles têm habilidade. Deixa eles ficar com bastante sede. Depois levou eles para o rio. Falou, manda o povo beber água. Aí o teste era o seguinte, teste de exército. Quem se abaixasse, ajoelhasse para tomar água, não sei se lá na polícia é assim o teste ainda, mas dá certo, né? Não estava apto, porque o inimigo chega, você está ali, numa posição nada estratégica, ele vai te matar. Mas quem em pé, pegasse a água, olhando para o lado, bebesse, pegasse de novo, estava apto. De 10, você sabe quanto sobrou, né? 300. Aí Deus falou, agora sim. É com esses aí. Mas 300? 300. É com esses que você vai. Senhor, mas nós não vamos conseguir. E aí Deus mostra para ele, olha, agora tem uma estratégia. Você pega tocha e pega cântaros. Você coloca as tochas dentro dos cântaros. Cântaro é um tipo de um vasilhame, um copo, alguma coisa assim. Vocês vão chegar e ficar em volta do exército midianita, que eles estão no vale. Você vai ficar em volta. Entendeu? No alto. E aí Gideão diz ao povo, foi o texto que lemos, né? Ele tinha 300 homens, ele dividiu em 3 grupos de 100. Dividiu o povo. 100 para lá, 100 para cá, 100 para cá. E eles vão tocar a trombeta, de modo que eles foram tocando trombeta e revezando. Uma hora 100 tocava, outro mais 100, outro mais 100, ou seja, fizeram um barulho tão grande que pareceu que tinha muita gente. E na hora que Gideão gritasse, pelo Senhor e por Gideão, eles viram quebrar as cumbuquinhas, os cântaros, e aí aparecia a tocha. Quando eles fizeram isso, eles já estavam praticamente cercando os midianitas. Quando os midianitas acordando no meio da noite, sem saber para onde vai, e com aquela barulhada, e com aquela luz na cara deles, eles ficaram sem saber para onde ir, pegavam a espada no escuro, e cada um já dava essa pecada. Acabou que eles mesmos se agrediram. O povo de Israel não precisou arrancar uma espada, e agora os midianitas, todos já sem para onde ir, Gideão então chama o resto dos israelitas, parece como o filme do Esparta mesmo, né? Aí chega todo mundo, agora sim, e derrota os, do Esparta não, dos 300, né? E derrota os midianitas. O que isso nos ensina? Que nós precisamos, para vencer a batalha, e já estou terminando, usar as armas que Deus nos dá. O apóstolo Paulo fala que a batalha espiritual não é contra a carne, nem contra o sangue, mas ela se vence com armas espirituais. A trombeta representa a nossa pregação. As pedras estão clamando e a igreja está escondida. O cântaro também, que esconde uma tocha dentro, ele, de certa maneira, representa aquilo que está fazendo a nossa luz não brilhar. Mas quando ele é quebrado, a nossa luz aparece. A tocha iluminou o caminho e confundiu a visão dos inimigos. E a nossa tocha, nós sabemos, é a palavra de Deus. Gideão, com seus 300, venceu aquela batalha e pôs o inimigo para correr. Eu perguntaria a você hoje à noite, qual que é a sua crise? Qual que é o seu problema? E eu te convidaria a olhar para ele como uma oportunidade de Deus. Veja esse problema como uma oportunidade de Deus. Na história de Gideão fica clara a ação divina de vencer um exército muito numeroso com apenas 300 pessoas. Aqui na primeira igreja, nós como membros somos um pouco mais de 300. Temos muitos desafios. Mas o Senhor nos chama para a oração.
O Senhor nos chama e Ele quer se manifestar a nós. Ele tem vindo a nós, Ele tem vindo. E nós estamos trabalhando. Essa é uma igreja operosa, uma igreja que malha o trigo. Não é uma igreja que se esconde. Mesmo porque uma luz não pode se esconder, não é? Como Jesus disse. Mas talvez não consigamos ainda ser tão efetivos e eficientes. Há ídolos para serem destruídos. Há altares ao Senhor para serem edificados em nossas casas e nossos lares. A estratégia de Deus que Ele nos dá muito claramente que nós precisamos seguir para que a nossa luz possa brilhar. Imagina cada casa da primeira igreja sendo uma luz a brilhar nessa cidade de Valadares. Imagina a luz do Evangelho. Em cada casa temos um pequeno grupo multiplicador pregando o Evangelho de segunda a domingo, a palavra do Senhor. Mas quantas tochas nossas estão dentro de cântaros? E o inimigo está lá fora. E nós pensamos que porque não temos tantas condições humanas, financeiras, outros recursos, nós precisamos ficar escondidos. Mas o Senhor vem nos mostrar que a luz não é para ficar escondida, ela é para ser mostrada ao mundo. Eles mostram unidade na medida em que eles gritam pelo Senhor e por Gideão. Eles reconhecem naquela liderança colocada por Deus alguém que poderia fazê-los avançar e ser vitoriosos. Não na força do líder, nem na força de cada um, mas na força e na estratégia do Senhor. Que bênção! Nos ensina que os problemas, as crises que temos, se utilizarmos as armas certas dadas pelo Senhor, nós seremos vitoriosos. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, qual é a crise, o problema que você tem vivido na sua casa, na sua família? É uma oportunidade de Deus. É uma oportunidade de Deus. Meu amigo pastor Davi Baeta Mota, muitos conhecem, cometido de um câncer terrível, terrível, terrível. Eu o visitei uma semana antes dele falecer, lá no Rio de Janeiro. E ele escreveu, na época que eu o visitei, ele me deu o boletim da igreja que ele pastoreava naquela ocasião, a igreja em Moça Bonita, em Bangu, onde eu também tive a oportunidade de estar com ele pregando, uma época atrás. E o boletim, a pastoral do boletim era assim: não desperdice seu câncer. Eu disse, como assim? E mesmo na dor, ele poderia dizer que um câncer poderia ser usado para ele pregar para os médicos, para os enfermeiros, para as pessoas com quem ele teve contato a partir daquela doença. Isso é perceber a ação de Deus em tudo. Eu poderia citar outro grande pastor, não muito próximo meu, mas eu conheci, pastor Mauro Israel Moreira, que também é cometido de uma grave enfermidade, também pastor na cidade do Rio de Janeiro. Ele já pregava sentado, porque não tinha condições nem de ficar em pé, mas a sua última mensagem no púlpito da igreja de Nova Iguaçu, onde ela era pastor, ele disse uma frase assim: ou vocês verão a glória de Deus, ou eu verei a glória de Deus. Aí ele disse: se Deus me curar, vocês vão ver a glória de Deus na minha vida. Mas se não curar, não tem problema, eu vou ver a glória de Deus. Ah, que maneira interessante de ver a vida a partir do prisma de Deus, não a partir do prisma do nosso problema. É saber ver e é viver uma vida de acordo com o que o Senhor tem para nós. Eu não sei qual é o tamanho do seu problema. Eu sei dizer que pela palavra de Deus, eu posso dizer que quanto maior for o seu problema, maior é a oportunidade que Deus está te dando de ser bênção para você mesmo, de ser bênção na obra do Senhor.
Esse é um ano de oportunidades para a sua vida também, para a vida da nossa igreja, em todo sentido. Vamos aproveitá-lo. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Quero que você baixe sua cabeça agora. Eu quero que você mesmo aí ore ao Senhor agora. Esse problema que você pensou nele, essa crise que você está vivendo, uma crise existencial talvez, da adolescência, da juventude. Como as crises da adolescência são tão fortes, são tão intensas, parece que a gente não vai ter lugar para ir. Mas eu quero dizer, é uma oportunidade de você crescer, querido adolescente, querido jovem. Pastor, a minha crise é uma crise existencial, eu não sei por que eu estou aqui. É oportunidade. Crise no casamento, oportunidade de crescimento. Crise espiritual em relação à igreja, às coisas de Deus, à sua própria vida, oportunidade de Deus. E hoje o anjo do Senhor está aqui também, está dizendo, olha, você é um varão valoroso, você é um guerreiro forte, fica firme, eu estou com você. Mas eu sou o menor. E ele diz a você, vai na sua força, como foi profetizado aqui já pela criança antes de mim, que eu te ajudarei. Vai, é nessa força. Eu quero orar pela sua vida. Se você quer receber essa oração agora, você entende que essa palavra hoje à noite, de certa maneira, foi para a sua vida, eu queria que você se colocasse em pé, porque eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Se fez sentido para você isso que eu disse, se fez sentido para a sua vida, se você quer dar uma resposta ao Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. Eu quero dizer ao Senhor, Deus, estamos diante do Senhor agora, estamos querendo receber de verdade esse ano como um ano de oportunidade. A mídia já tem dito que talvez não será um ano fácil, um ano de crise financeira no país. Nós sabemos que vai ser. Aliás, nós brasileiros, Senhor, já de alguma maneira estamos de certa maneira acostumados com essa questão de crise. Portanto, o que nos causa surpresa não é se vai ter crise ou se não vai, mas o que pode nos causar surpresa, e o que nos causa surpresa hoje à noite é saber que o Senhor está conosco, é saber que o Senhor tem reconhecido que nós não queremos estar escondidos em caverna da crise, não queremos nos esconder, mas queremos ser parte da solução, queremos ser criativos, para ser parte da solução daquilo para o qual o Senhor tem nos chamado. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, toma esse problema, toma essa crise, seja de que ordem for, Pai bendito, e agora, Pai, opera com graça, com poder, com misericórdia, Deus, e faça com que os teus filhos e filhas sejam parte da solução, que eles entendam que essa crise, esse problema é um chamado do Senhor, para que o Senhor possa demonstrar que na nossa pouca força, no nosso pouco recurso, o Senhor se manifesta e nos dá a vitória em todas as coisas, como também cantamos aqui hoje à noite, Pai querido, que somos vencedores, mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Nós já cantamos isso e queremos tomar posse agora disso. Somos de fato vencedores. Agradecemos ao Senhor pela Tua presença. Agradecemos ao Senhor pela Tua presença hoje aqui do nosso lado, como esteve lá com Gideão, vendo o nosso labor, vendo a nossa luta, vendo a nossa situação, e agora nos chamando para fazer aquilo que o Senhor quer. Usa cada um de nós como parte da solução. Unja-nos, ó Deus, como realmente solução para outras pessoas que precisam, para nós mesmos, para a vida desta igreja, para a vida dessa cidade, dessa sociedade. E que no nome do Senhor, o Senhor mesmo possa nos fortalecer e nos dar todas as condições necessárias. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.